Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está conectado com a gente. Esqueci o começo oficial, então a gente teve uma pequena mudança aqui nessa abertura. Um dia atrasados, né? Por conta de quem? Por conta da Laura. Ontem, gente, ficamos aqui 15, 20, meia hora, 1 hora e meia esperando e ela não apareceu. Então, assim, simplesmente a fama chegou para Laura Marcelo. Ela não liga mais para o nosso podcast. Ela tem outras prioridades. E como você se sentiu ontem, Nick? O que foi pior, o jogo das sereias ou sentiu o abandono da Laura? Eu acho que no jogo das sereias eu tive um sentimento muito grande de injustiça, sabe? Em relação à Laura, eu fiquei chateada de ver como subiu Decepção, a né? cabeça, né, a fama. Acho que fica uma Eu certa também. decepção por esse tipo de atitude, sabe, Bel? Mas a gente arrumou um horário na agenda dela A gente hoje, foi difícil. quarta-feira. Você mandou Foi para difícil, mas a Patrícia gente também, né? Você alinhou tudo com a Patrícia, e a assessora de imprensa da Laura, cuida assessora da de agenda imprensa. dela. Não, sim. Antes Mas de falar pode com a falar, Laura, Laura. A Patrícia tem pouco tempo para falar com a gente, mas fica à vontade. Você ainda está muito pistola com o jogo de. Não com o não, jogo, né? eu tenho uma coisa mais importante para falar do que a Laura nesse momento. Eu fiz limpeza dos meus dentes ontem. Olha como tá branco nessa luz. Olha só. Queria dizer que eu Tá tô bonito mesmo. empolgadíssima, tá bonito, né? Bom, acho que agora agora que a gente já falou todos os assuntos importantes, vamos chamar a Laura, né? Isso. Vamos chamar a Laura, porque é importante que ela também sofra um pouco nesse podcast. Já que ela publicamente disse que teria medo de falar verdades para a Anira, a gente não tem medo de falar verdades aqui. É isso Bom aí. dia, Laurita! É um absurdo que estão fazendo comigo. Tanto absurdo quanto que fizeram com as sereias, né? Vamos já entrar aí no momento do jogo, porque Muito tem bom. pouco momento, tem poucos minutinhos aqui para falar como dizem as meninas, porque eu trabalho, brincadeira, gente. Eu de brincar, Canita. Vai que ela dá um tiro aqui através da tela. Mas, vamos falar, não, deu vontade de dar um tiro na arbitragem, né? O Santos precisa a CBF recorrer, porque aconteceu segunda-feira na Vila Belmiro foi um assalto, né? A mão armada, a bandeirinha armada, né? Bom, vamos lá, as sereias empataram em 2-2 com a Ferroviária, jogo na Vila, tudo bonito, tudo indo muito bem, né? Inclusive o Santos teve o primeiro tempo muito bom, sobrou, falhou um pouquinho na finalização, Tatiele até falou na coletiva, né? Faltou um pouquinho mais de efetividade, só ele abrindo o placar ali para sereias. Tem uma declaração super linda ali no intervalo, e até aí estava caminhando tudo bem, né? Lembrando que o jogo de ida havia, né, sido 3-2 para a Ferroviária, estava indo para os pênaltis até esse momento, né? Mas não sei no se estava segundo... indo tudo bem, né? Indo para os pênaltis. E assim, acompanhando o Twitter de Anira, eu não ficava muito confortável de ir para os pênaltis. Estava sob controle ainda, porque o Santos estava realmente bem. Mas no segundo tempo, né? O Santos viu a Ferroviária crescer, empatar, o Santos precisou virar de novo, com um gol muito merecido para a Dai, né? A gente já falou disso aqui no podcast, mas vale ressaltar ela que teve chikungunya na primeira fase do Brasileiro, estreou no Paulista, perdeu a mãe, então um golaço merecido para ela. Mas a gente viu a Ferroviária empatar de novo, né? E no placar agregado de 5-4, a Ferroviária acabou avançando para as semifinais. Mas, né, a transmissão aconteceu no TikTok do Desimpedidos, mas o que mais teve foi impedimento, 2 gols muito mal anulados. Ah, e essa foi ruim. Eu fiz essa piada no céu, hein? Essa foi ruim. A gente estava comentando lá no canal do Noronha, eu também. Puta, esse mas, é o tipo de verdade, que eu faria, Laura, isso não é bom. Eu fiz também, só para você saber. Foge. Pelo atestado Isabel Nascimento de piada ruim. Mas foi um absurdo que aconteceu, porque não tem VAR, né, nessa fase, só tem na semi e na final. Não sei qual que é o sentido disso, não entendo por que nas quartas não tem. Eu recomendo que todo mundo assista o vídeo que o Noronha fez no canal dele. Vocês terminam aqui e depois vocês vão lá para o Eu acho um absurdo quando ela manda as pessoas do meu canal para outro canal, Laura. Eu fico brava. Mas ele fez um desabafo muito justo sobre essa situação, porque foram erros muito infantis de arbitragem. O impedimento do primeiro gol do Santos, quando ainda estava 0-0, foi uma coisa assim constrangedora, porque a menina que dava condição estava na frente do Bandeira. Então, eu acho que mostra, as sereias jogaram muito bem. Eu acho que as únicas críticas que eu tenho a fazer foi a Michelle. Ela não foi bem de novo no jogo. Acho que se tivesse que falar sobre uma pessoa que comprometeu a não classificação do Santos, foi ela, porque ela falhou no primeiro jogo e falhou no segundo também. Eu achei que a primeira bola ela foi mal, ela estava adiantada. Na segunda foi ali um bate-cabeça, assim, mas mesmo com ela levando esses gols, não foram só os 2 gols impedidos do Santos, foram 3, porque teve um outro lance que a Kathleen empurra para a Cris, que só faltava dar no gol, mas como não tem o VAR, não precisa completar o lance, então ele deu impedimento antes.
Mas, enfim, o Santos jogou tão bem, e eu não gostei do jogo da Amanda também. Achei que a Amanda estava bem perdida em campo, perdeu o gol muito fácil, enfim. Mas, tirando isso, acho que o Santos foi muito bem e fez muito por merecer a classificação. E mesmo com os 2 gols que a Michelle tomou, se não fossem esses lances de impedimento, poderia ter sido 4-2, 5-2. Então, a CBF mostrou que não se importa de verdade com o campeonato feminino, porque não está disposta a melhorar, não está disposta a colocar uma boa arbitragem e não está disposta a disponibilizar o VAR. E foi o que o Noronha falou na nossa transmissão e também no vídeo dele, que vale ressaltar. O jogo foi na segunda. No domingo, tinha um VAR instalado na Vila Belmiro. O que mudou para o dia seguinte não ter essa possibilidade? É só não querer colocar grana, porque o jogo, assim, falando dos jogos de volta, né? Foram no Morumbi, no Allianz Parque, na Vila Belmiro, e aí tá, na fazendinha lá do Corinthians, que não sei como é a estrutura, mas tenho certeza que daria para montar alguma coisa. São estádios relevantes, de clubes grandes. O Santos foi muito prejudicado. Eu achei que a Tatiele montou um esquema tático perfeito, sabendo se aproveitar dos pontos fracos da Ferroviária, chegava o tempo inteiro, muito agressivo, e enfim, mas foi muito decepcionante no sentido de que o Santos fez muito por merecer. O Santos foi prejudicado pela arbitragem, de verdade. A arbitragem tirou a eliminação do Santos. E dá para ver uma melhora muito legal do time com a Tatiele. Até vou perguntar para a Laura se ela concorda, mas se eu pudesse elencar 2 jogadoras, as melhores do time para mim, Eriquinha foi a melhor do jogo e Cristiane comeu a bola também. Várias outras foram bem, mas eu destacaria essas. Eu também, né? Ia falar isso quando você tá falando dos destaques negativos, né? Até a Eriquinha, que a gente tanto critica, fez uma boa partida. Cristiane, pelo amor de Deus, né? O que essa mulher joga? Ela se doou literalmente em campo, né? Literalmente a capitã, né? Dentro e fora aí dos gramados da Cerezo. Mas eu tô com o mesmo sentimento que você, de assim, injustiça, sabe? Porque realmente dava para ter se classificado. Eu também achei que o time realmente melhorou com a Tatiele, né? E aquele problema no meio de campo, acho que não rolou. Acho que aquele nível de concentração que a Tatiele falou no jogo de ida, né? Quando as Sereias viram, né? Ferroviária empatar e virar, enfim. Acho que não aconteceu. Acho que esse nível de concentração estava ok, foi tudo ok. Realmente é sentimento de injustiça. A Tatiele falou que faltou um pouquinho de efetividade, né? Talvez ele no terceiro passe, né? Talvez poderia ter feito mais gols, né, ter caprichado um pouquinho mais, mas mesmo assim, com certeza, a culpa maior é da arbitragem, que foi realmente um absurdo. E agora a gente tem sequência do Paulista, né? Inclusive, eu estava perguntando para a assessoria do Santos, esse mês, daqui a alguns dias, né, acaba o contrato da Soli, a diretoria está tentando conversar isso, e também perguntei, né, pro assessor se a gente deve ter a Soli disponível para quinta-feira. Aqui no canal? O quê? Se a gente vai ter a Soli disponível aqui no nosso podcast. Não, seria bom também. A Nira ia falar com ela, seria incrível. Fica um apelo ao Santos aí, né? Mas vamos ver se a gente vai ter o contrato dela aí, né, prorrogado. E é isso, agora a gente tem uma sequência no Paulista, as Sereias estão invictas, estão liderando, acho que o Paulista é uma competição muito forte também, muito importante, que não é desmerecendo, não. Então, assim, tem todo um trabalho aí para a gente seguir acompanhando aí da Tatiele no comando das Sereias. E só falando sobre futebol feminino, que a gente sempre fala bastante de maneira geral aqui, como que vocês avaliam essa sequência? Como que vocês avaliam quem tá mais na frente? Vocês acharam que as outras quartas de final foram justas também? Vocês notaram outros efeitos de arbitragem? Vocês acham que realmente tem as melhores equipes? Obviamente tem a questão do Santos da Ferroviária, mas como que vocês avaliam a continuidade do brasileiro? Ai, meu Deus, tem uma formiga aqui. Obrigada, gente. Eu acho que era o esperado, né? O Palmeiras passou, o Corinthians atropelou o Kinderman, os duelos mais parelhos acabaram sendo Santos e São Paulo e Inter, né? O São Paulo que tinha ganhado o jogo da ida por 2-1 lá no Sul e no Morumbi levou 3-1 com gol no último segundo. O Inter tem um projeto bem interessante. Eu acho que é o retrato do campeonato mesmo, sabe? Poderia ter sido São Paulo ou Inter que ia ser tão justo quanto, e Santos ou Ferroviária que seria tão justo quanto. Mas acho que dificilmente a gente vai acabar fugindo de um Corinthians campeão. É muito superior. O Palmeiras também vem forte, mas eu acho que se pega um time como o Corinthians, hoje sem a Bia Zanerato e tal, acho que o Corinthians está na frente, na minha opinião. Não sei se a Laura concorda. Eu concordo, né? Infelizmente é o esperado e assim, para quase, né, uma semifinal totalmente paulista ali, né? E
dá para ver o futebol feminino hoje, o cenário do futebol feminino hoje no Brasil, né? A gente tem exceção aí dos times do Sul, enfim, mas, né, Santos, Ferroviária, Palmeiras, Corinthians são os times mais fortes do campeonato. Então, assim. E também, só para complementar, a gente tem o Bragantino, que é o adversário do Santos no Paulista na quinta-feira, na final da Série 2, que é mais um paulista despontando aí como uma possível potência do futebol feminino, que já está classificado para a Série A1 do ano que vem. E esse jogo vai ser brigado, inclusive, quinta-feira, né? Já dando os detalhes aqui, jogo às 3 horas da tarde, no Janiru, acho que é assim que fala. Mas vai ser um jogo interessante de assistir, vai ser um jogo bem competitivo também, né? Red Bull Bragantino que contratou a Malu, ex-Santos, espero que não tenha lei do ex, né? É um time muito forte também. Então, assim, o Paulistão vai ser quase um campeonato brasileiro ali, né? Nessa fase final. Mas é aquilo, né? Infelizmente, a gente vê outros times crescendo, o futebol feminino está evoluindo, mas nenhuma surpresa aí nessa semifinal do Brasileirão. E assim, vocês falaram em destaques positivos e destaques negativos. Quando vocês olham os destaques negativos, tem banco ou precisa olhar para o mercado? Porque já não é a primeira vez aí que a Ni comenta da atuação da Michelle, ela até foi no Twitter aquela vez, né, Ni? Que obviamente a gente tem, existe uma pressão, acho que talvez a posição de maior pressão do futebol feminino seja o gol, porque a pessoa sempre espera que vai falhar. Eu acho que é algo que, assim, acaba virando até... Nossa, eu jamais seria jogador de futebol porque eu não tenho competência nem habilidade, mas ainda mais pro meu tamanho. Mas, cara, eu acho que, tipo, o gol deve ser 1000 vezes pior, porque é realmente muito visado que o futebol feminino... Tem toda a questão do futebol feminino precisar evoluir nessa posição. Vocês acham que os destaques negativos é o que eu falei? É banco ou é olhar mercado? Não, são Olha, eu acho que... Pode falar. Vai lá, Laura. Depois eu falo. Certeza? Eu vou falar, então. Eu tenho medo da Anitta. Para com isso. Não morde. Não, o Santos tem banco, assim, pro gol. A gente tem a Dida, né, que inclusive foi campeã brasileira com aquele time de 2017. Então, assim, inclusive ela tava muito bem nos vídeos dos treinos, né? Eu vi até uma conta no Twitter que falou, e a Dida no treino, me mostrou o vídeo das defesas dela. Então, assim, a Michelle teve uma temporada muito ruim a passada, mas ela vinha se mostrando bem, realmente foram nesses jogos, né? O que acabou sendo crucial ali. E a Amanda, o que mais a gente tem opção é pro ataque. Então, assim, o Santos já precisa do mercado para a questão da defesa, né? A gente não tinha nem lateral, nem zagueira substituta. Então, assim, é algo que a gente volta a criticar o Santos. Tá tranquilo ali no ataque, né? A gente sempre fala, o Santos tá muito bem servido, mas na defesa, né? Só tem uma lateral de origem para cada posição. O zagueiro tá tendo que improvisar, a Bia que joga no meio e talvez vai perder a Fê Palermo que lateral tá sendo improvisada. Então, assim, o mercado acho que é defesa e para esses destaques negativos tem banco, sim. Ô, Nira, você não estava cortando ela? Não, mas eu ia falar exatamente a mesma coisa, as mesmas palavras. É isso aí que a Laura falou. Que linda, que sintonia. Mas, assim, eu gostaria de ressaltar que a Michelle fez uma primeira fase do Brasileiro muito boa, muito boa. Ela salvou o Santos em algumas oportunidades, a gente viu boas defesas, mas aí no momento decisivo ela acabou pecando demais, sabe? Tanto no primeiro quanto no segundo jogo. Aí eu não sei se é uma questão psicológica, porque eu sei que ela tem recurso, eu vejo os outros jogos, mas eu acho que é um momento de dar uma oportunidade para a Dida, que é uma ótima goleira, que merece esse espaço. Então, enfim, eu colocaria ela para jogar no Paulista para ver como ela vai, porque a Michelle comprometeu a classificação do Santos. É que eu não tô atacando a pessoa, não tô desejando mal dela. Eu acho ela uma boa goleira, mas eu acho que é um momento de dar oportunidade para uma outra pessoa numa ocasião de baixa da goleira titular. É só isso que eu tenho para dizer. E sobre a Amanda, eu lamento muito que ela não tenha voltado dessa pausa de uma maneira melhor, né, jogando melhor, porque antes da pausa ela estava jogando muito bem, ela fez ótimos jogos com a Alessa e não voltou tão bem. E é isso. Vocês estão me zoando, Não, a Bel tá mandando foto aqui nos bastidores, que mostra a cadeira, Bel. Eu tenho inveja da cadeira da Bel, muito chique. Recebidos. Ela é muito blogueira. Daqui a pouco eu vou ter que falar com a assessora dela. Daqui a pouco ela vai me contratar de assessora dela, na verdade. Não tem essa grana, não. Não, eu queria... Cadê? Eu vou mostrar. Eu não consigo fazer isso, eu sou lesada. Peraí, eu tinha mostrado para as meninas uma coisa. É que tá num podcast também, você tem que descrever. Não, claro. Ver a foto. Claro. É uma foto aqui que eu separei para a gente ver quem que tá melhor na imagem. Vou mostrar para vocês.
Podem ir falando enquanto eu tô com dificuldade. Fala qualquer coisa, como tá a vida, como tá o clima aí no Chile. Vou descrever a imagem que você mandou. Vou descrever a imagem. A Bel tá sentada na cadeira gamer do Santos, que ela ganhou, recebidos, muito chique. Depois e ela tá fazendo um Who Wears It Better com Andrés Rueda, presidente do Santos. Who sits better na cadeira gamer do Santos? Andrés Rueda ou Isabel Nascimento? Team Bel. O que vocês acham? Team Bel. Bel, certeza. Preciso só pegar uma caneta aqui para contratar mais alguém. Tem isso mesmo. Isso, contrata para o feminino também, que a gente está precisando. Vocês me ajudam, porque daí eu tenho mais demência. Eu torço muito, só para a gente já ir encaminhando para o final, mas eu torço muito para que esse trabalho da Tatiele seja um trabalho a longo prazo, porque eu acho que quem chega de um dia para o outro e é campeão é mais uma questão de sorte do que de projeto, né? Eles tentaram uma coisa diferente com a Alessa, até porque não dava para continuar com o Guilherme de jeito nenhum. Acabou não dando certo a longo prazo. Ela tá treinando em algum lugar? Vocês sabem? Por enquanto, não. Mas, enfim, eu acho que o que o Santos tem que fazer dentro dessa gestão é ver esse contrato da Tatiele com carinho para que fique até, no mínimo, o fim da gestão. E que ela, depois do fim do Campeonato Paulista, que eu duvido que nesse meio tempo aconteça, sentar com ela e planejar com ela a melhor equipe. Porque quando o ex-presidente do Santos saiu, nenhuma jogadora tinha nem contrato. Todos tinham acabado. Então, o Rueda teve que entrar, renovar todos os contratos, contratar uma ou outra a mais, uma ou outra jogadora a mais, né, que voltou, tipo a Camila, a Dida, enfim, a Bruninha, a Bianca, a Júlia, mas sentar com a Tatiele e ver o que ela precisa, qual é o time que ela quer montar. E aí fazer um planejamento melhor para o ano que vem. Para esse ano, eu acho difícil que alguma coisa mude. O que não quer dizer que o Santos não pode ser campeão do Paulista de jeito nenhum. Mas um planejamento, acho que é daqui para frente. Não, assina embaixo sobre essa questão de planejamento e projeto, né? Porque, assim, os últimos trabalhos não teve um planejamento, só chega para comandar e ok. Acho que a gente sempre brinca, né, no Diário News. Nas categorias de base, masculina, a gente deixou de ser referência, por exemplo, Palmeiras. No futebol feminino, a gente deixou de ser referência para o Corinthians, agora o Palmeiras também tá evoluindo. Então, assim, a gente precisa voltar a ter um planejamento, a ser uma das prioridades e ter esse projeto realmente, né? Então, assim, a gente fala de contratar, mas é aquela questão a longo prazo, né? Ter realmente um plano para as Sereias da Vila. Criou o Twitter, ok, mas precisa contratar, precisa dar visibilidade, até para sereinhas, né, que passaram por uma reformulação, foram eliminadas no Brasileiro Sub-18. Então, assim, é isso que a gente espera e que vai cobrar aqui da nova gestão do Santos. Bom, a próxima vez que a gente vê as meninas é quando, Laurita? Quinta-feira, no caso, né? Você já falou? Eu já falei, mas pode falar de novo. Amanhã, quinta-feira, joga contra o Red Bull Bragantino, fora de casa, 3 horas. Transmissão na Eleven Sports, né? A famosa de sempre, vamos torcer para não. Eu não vou reclamar, Laura. Eu acho que Eleven Sports dá um pau em transmissão no TikTok. Não, isso tem melhores momentos, tem aquela pausinha, então é isso, gente. Espero vocês. Vamos ver essa sequência aí do Paulistão. Acho que com certeza as primeiras fases as Sereias passam, a gente está na liderança, estamos invictas, né? 2 goleadas aí, então assim, bora para o Paulistão, fé, quem sabe aparece um título aí. Até porque a gente vai, assim, né? Acredito que esses times vão caminhando para as finais e tem aquela questão de você estar com o time mais descansado, né? Você tem os times mais complicados do Paulistão aí focados no Brasileirão. E o que eu ia falar? Eu ia falar que eu vi um negócio no Twitter também da questão da jornalística do TikTok, de você não conseguir pegar as entrevistas depois, porque assim, a gente estava avaliando só a questão de transmissão, né? E eu vi umas jornalistas cobrindo e elas falam, putz, é muito mais complicado de eu rever a entrevista, rever a coletiva, né, de você ter esse material depois para utilizar aí para frente. Então, eu acho que o TikTok, acho que é uma ferramenta muito legal, atinge os jovens, atinge pessoas que a gente quer que sejam atingidas aí com o futebol feminino, mas com certeza precisa também se tornar um meio de material jornalístico, né, material de análise. E não só isso, Bel, falando em jornalismo, teve um episódio que a mim incomodou demais na transmissão do Desimpedidos, que foi uma piada de muito mal... Piada, nem gosto desse termo, comentário de muito mau gosto, fazendo uma, aspas, piada com a situação da Dai, que pegou chikungunya, ficou 6 meses sem jogar, e aí teve piadinha com chikungunya, o nome do narrador, nananã, sendo que tá falando de uma jogadora que acabou de perder a mãe, que chorou depois de marcar o gol.
é um desrespeito enorme e isso não é jornalismo. Acho que críticas a uma jogadora, a um jogador, isso sempre cabe porque a gente também faz análise. Mas desrespeitar o ser humano, aí acho que já não dá. Então, fica aqui também meu posicionamento. Falo só por mim, não estou falando por mais ninguém, mas eu achei muito desrespeitoso, muito feio. E uma pena que não veio aí nenhum pedido de desculpa depois disso. Não, concordo, Anitta. Tocou num ponto importante que a gente estava até esquecendo, né? Tava acabando aqui o podcast, estava esquecendo. E assim, isso não é bem piada, né? Um comentário realmente totalmente desrespeitoso, né? E assim, é muito complicado. A gente fala de transmissão, mas também existe comentários, piadinhas, né? E a gente tem que lembrar que o futebol feminino tem que ser tratado da mesma forma como o esporte é tratado. Não é só pesquisar o nome da jogadora ali no Google, não é fazer piadinhas. Então, assim, fico feliz que isso esteja evoluindo, né? Mas ainda falta muito para a gente atingir, né, esse nível de profissionalismo no futebol feminino. E eu concordo totalmente aí com o comentário da Anitta. Bom, para finalizar, eu tenho uma pergunta importante para fazer para vocês. Laura, você ia ser minha amiga se eu pintasse meu cabelo com os tons de rosa? Porque a Anira falou que não. Claro eu queria... A Anira não apoiou, eu quero dizer, porque você é a rainha dos cabelos novos, então meu sonho foi ter aquele cabelo, sabe aquele tipo rose gold, assim? Não. Tipo, que não é rosa. Eu quero que tenha raiz e que vai, tipo assim, para uma mecha mais branca pro rose gold. Então, eu só quero dizer, amiga Laura, brincadeira, para quem tá só ouvindo, eu tirei a Anitta da... Censura! Só porque eu não gostei da cor. Eu cor. só queria saber se eu ia ter uma colega que não fosse preconceituosa com o meu look com cabelo rosa. Não é que a Anitta é preconceituosa com cabelos rosas, ela só acha que não ficaria tão bem em mim, ponto. Antes que as pessoas comecem a... Pra cuidar, porque eu tô sofrendo pra cuidar disso aqui. Mas óbvio, minha filha, você mexeu na raiz? Muito importante esses comentários, tenho certeza que os ouvintes estão interessadíssimos na hidratação. Mas é isso que as pessoas gostam. As pessoas gostam de conhecer todos os nossos lados. Tchau, gente. Até semana que vem. Até. Um beijo.